Aí foi para a Série B, se dessa equipe o segundo andar, o Ceará empata com o Mirassol, 1-1. Será troca de técnico, mas não troca de elenco. Sérgio Ponte, até onde o Ceará, com o Guto Ferreira, até agora ele teve tempo de sobra. O Ceará melhorou, piorou, hoje ficou na mesma, Sérgio. Foi o terceiro jogo do Gutinho à frente do Ceará. Perdeu um, ganhou outro e empatou mais um. O terceiro jogo dele. Trembala, se a torcida teve uma réstia de esperança depois da vitória contundente contra o Botafogo de 3-0, pois não é que o El Gordo, aliás, o ex-gordo, não é o El Gordo, não, o ex-gordo, Gutinho, botou tudo a perder ontem. Foi uma exibição horrorosa do Ceará, mas horrorosa mesmo. Em 100 minutos de jogo, somente um chute a gol foi dado pelo ataque do Ceará, o do pênalti, convertido pelo Hélio. No mais, o time foi atabalhoado, o time estava mais perdido em campo do que surdo em comício de corrupto, de político corrupto. Para completar Iana, ele botou na cabeça o seguinte: treinador tem cada um, né? Treinador é pardal, é teimoso, é soberano, às vezes até boçal. Ele ressuscitou o Igor Kleber como falso ponta, caindo para o meio, trotando de posições com o Nicolas. Não fez uma coisa, só fez uma coisa: chutou a bola lá longe, foi bater em São Paulo. Outra, ele botou na reserva o Janderson, foi o melhor jogador contra o Botafogo, não dá para entender. Resolveu colocar o Castilho de meio campo, quando o Jean Carlos é muito melhor do que ele. Aí no final do jogo, faltando 10 minutos, ele resolveu inventar de novo. Tirou o Eric, que também não fez nada, só o gol de pênalti, aí botou o Jean Carlos de ponta direita. Aí é acabar com o rapaz. Ô, Gutinho, se tu não tinha ponta no teu time, porque tu deixou o Pedrinho aqui, tu botaria o Varley na ponta direita e colocaria o Kaique na lateral. Enfim, Trembala, o Ceará não jogou patativa. Levante as mãos ao céu, porque o pênalti foi duvidoso. O pênalti foi duvidoso e o Ceará acabou conseguindo um ponto. E a cada jogo aumenta a distância dele para o G4. Agora são 6 pontos. Passa adiante. Muito bem. O retrato falado, evidentemente, do que houve. Mirassol fica no interior paulista. Era para o Ceará ter vencido, não, sim, empate de 1-1. Não começou bem, né, Guto Ferreira? Não começou bem. Qual a transformação, a mudança tática do time do Ceará, dos técnicos anteriores, para o Guto Ferreira Germana? Nenhuma, Trembala, nenhuma. O Guto chegou aqui com toda essa esperança, né, essas grandes expectativas em cima dele, de que, enfim, o Ceará ia dar certo. Aquele primeiro jogo que foi uma derrota, não dá para colocar a derrota na conta dele. O Ceará foi muito bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto e aí se acendeu novamente essas esperanças que, com esse time do Ceará, o Guto Ferreira ia conseguir engrenar de uma vez por todas uma sequência de vitórias e não foi isso que aconteceu. Eu venho sempre batendo nessa mesma tecla. O problema do Ceará não é a análise que a gente faz e vê o grande problema do Ceará, não é em relação aos resultados. Os resultados a gente analisa posteriormente. É o desempenho da equipe dentro de campo. Esse desempenho em nada mudou do Gustavo Morínigo, nada mudou do Eduardo Barroca e, pelo visto, não mudou ainda com o Guto Ferreira. Eu acho o Guto Ferreira um treinador muito bom, acho que ele é, de fato, um treinador bom para a equipe do Ceará, porque chega no Ceará empolgado, tem essa relação afetiva
efetiva com o clube pode ajudar muito. Mas o problema do Ceará está longe de ser técnico, passe adiante. Está longe, está distante, está muito distante. O Ceará não sofreu até agora, não teve, digo melhor, o menor progresso técnico e tático. Muda técnico, já é o terceiro. E o Ceará não sai desse rame-rame, Renilson. Olha, Trembala, e preocupa o torcedor. O Ceará cada vez fica mais distante do acesso. O Ceará que, quando começou o campeonato, todo mundo, até o próprio Ronaldo Fenômeno, falou: o Ceará é favorito ao título, ao acesso ao título da Série B. Antes da bola rolar. Depois que a bola rolou, o Ceará com seus problemas. O Ceará, bacia cheia, bacia vazia. Joga bem, joga mal. Um time em que uma partida de futebol chutou apenas uma bola, o adversário 14. O Ceará chutou apenas uma. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Pelo resultado, ganhou em casa do time do Botafogo e empatou fora. Tudo bem, um ponto fora de casa para a sequência do campeonato não é de todo ruim, mas o desempenho é que preocupa a torcida do Ceará. E a pergunta foi do Horácio, na coletiva do Guto. O Horácio perguntou: por que você deixou o Pulga, deixou o Pedrinho aqui e levou o Igor Kleber? Ele disse: olha, o Pulga nunca foi protagonista no Ceará. O Pedrinho nunca foi protagonista no Ceará. E a pergunta vai para o Guto: e o Igor Kleber? E o Igor Kleber, Guto? Que não vinha jogando, você pegou, coloca como titular, que não jogou nada. Então tem que rever os seus conceitos, o técnico do Ceará, Guto Ferreira. E a diretoria também. Eu falei aqui durante a semana que passou que a janela de qualquer competição do Campeonato Brasileiro, você contrata contratações pontuais. Você faz contratações pontuais. Está precisando de um zagueiro, contrata um para ser titular. Está precisando de um lateral direito, contrata um para ser titular. Está precisando de lateral esquerdo, contrata um para ser titular. Orejuela ainda nem jogou. Será que é mais dinheiro indo pelo ralo da diretoria, do departamento de futebol, do diretor de futebol? Cadê o Paulo Vitor para ser a solução na lateral esquerda? O torcedor do Ceará não aguenta, Trembala. Passa adiante. Do senhor lá em cima, como eu nunca tinha ouvido falar em Mirassol na minha vida. O Ceará vai lá e empata. Progresso zero com a chegada do novo técnico. Você esperava o quê? Do Guto Sérgio? Pelo menos a manutenção do mesmo time que ganhou do Botafogo, para ganhar entrosamento, para ganhar volume de jogo, com peças já conhecidas, com um time que foi bem, apesar dos pesares, ganhou e convenceu. Enfim, que ele não fizesse mudanças tão drásticas. Ele fez para pior. Se ele quer reabilitar o Igor Kleber, pode até conseguir, mas até lá o Ceará cai das B para C. É preciso ter muita prudência, não é hora para experimento. Jogador até agora, 7 meses não explodiu, só se você for mágico. E dificilmente você é. Tem Eric, mas o Eric não é protagonista, não. Falou bem o Guto. Não, não falou bem. Não falou foi mal, que ele não era protagonista. Falou bem o bom de bola. E o Kleber o Igor Kleber libera logo ele, libera logo. Aí eu perguntei na transmissão, porque ontem eu fiz tudo, comentei, eu também fui âncora da jornada ao lado do Maravilha e do Horácio. O Orejuela foi contratado para quê? Para vender feiura? E Sidney zagueiro foi comprado para quê? E outra coisa, Trembala, olha, a minha mente ainda está funcionando. Desde o início do ano, que os treinadores passaram pelo Ceará repetem sempre as mesmíssimas substituições. Começa com o centroavante, termina com o outro. Foi assim, com Vitor Gabriel, saía e entrava o Álvaro. Foi assim com o Morígno, Foi assim com o Barrotas, entrava o Nicolas, saía e depois entrava o Vitor Gabriel. E agora o Guto repete. Um tempo é o Nicolas, outro tempo é o Bissoli. E quer saber de uma verdade? Centroavante vai morrer faminto nesse ataque do Ceará, porque no sistema de jogo do Alvinegro, nenhum deles
vai aparecer. Passa adiante. Muito bem. Retrato falado dele e o seu retrato falado, Germana, sobre o jogo, coincide com o dele ou conflita com o do Sérgio Germana? Olha, Trembala, a grande verdade é que o Guto chega, tá aí nesse começo de trabalho e exige paciência porque, enfim, tá começando a colocar ali em campo o seu esquema de jogo. Mas o torcedor alvinegro não tem mais paciência e essa falta de paciência do torcedor com o time não vem de agora, Trembala, vem de anos anteriores, né? Vem de temporadas anteriores. Então, o torcedor já quer a medida pronta. Quer ali a equipe, quer um treinador que dê o resultado que o Ceará precisa. E, mais importante do que isso, o desempenho e a regularidade da equipe dentro das competições em que participa. Ah, mas o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, certo? Mas foi um time irregular. E tem sido esse time irregular na Série B, tem sido esse time irregular nas temporadas em que tem participado. O Ceará hoje é um time que não tem confiança, que não dá confiança ao seu torcedor, porque vai numa partida, joga muito bem, como foi no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e acende essa expectativa de que agora vai, mas aí no jogo seguinte... Só uma, né? Só três partidas do Guto, partidas, jogou bem uma. Só jogou bem uma. Mas foi aquilo que eu falei, assim, no primeiro jogo, aquela derrota não dá pra gente colocar na conta dele. Agora, esse empate, o Ceará jogando mal, o desempenho da equipe lá embaixo e o torcedor esperando cada vez mais, esse empate, sim, dá pra colocar na conta do Guto, sim, senhor. Faça adiante. Muito bem. Alô, Renilson, alô, Renilson, alô, Renilson. Alô, Trembala. Se eu ver a leitura de Vi. a leitura dela... Ouvi. Tá bom, ela ensinou ali. Ensinou o Guto. O tela do gala É bom ser auxiliar a técnica dele. Pronto. Me contrata. Contrata, Guto. Hashtag Mas teve acesso. progresso zero com Guto Ferreira, Renilson. Zero, Trembala. E todo mundo sabe as deficiências do Ceará, a diretoria sabe. Aliás, a diretoria não sabe, porque a diretoria elogiou o sistema defensivo do Ceará. Quando o Ceará estava quebrando a cabeça, a zaga batendo cabeça, aí veio o diretor de futebol, Albeci, e o coordenador de futebol, o gerente de futebol, o executivo, o Juliano Medeiros, elogiando o time do Ceará. Todo mundo sabe que o Ceará precisa de zagueiro de qualidade. Todo mundo sabe que o Ceará precisa de lateral direito de qualidade, de lateral esquerdo. O Ceará precisa de mais um homem no setor de meio campo para fazer a ligação, já que Castilho não está dando conta, Chay e Jean Carlos. Então o Ceará tem a janela está aberta. O Ceará precisa contratar. A gente coloca a culpa no treinador, porque é teimoso o Guto Ferreira. Também, deixa o Pulga, um jogador que desequilibra, e coloca Igor Kleber. Será que colocou o Igor Kleber porque foi indicação do Juliano Camargo? Aí fica um ponto de interrogação bem grande. Será que estão forçando a barra? Será? Não estou dizendo que estão. Eu estou fazendo uma pergunta. Quem responder possa. Será que estão forçando a barra para o Igor Kleber jogar porque foi indicação do Juliano Camargo? E o João Paulo? Janela aberta, o Ceará tem dinheiro da Liga Forte do Futebol. Por que não contrata a qualidade? Ou está satisfeito com o Ceará do jeito que está? Hein, presidente? Passa adiante. Muito bem. A pergunta é, o mercado não está saturado? Depois que houve esse ato, todo mundo correu para se reforçar. Trembala. Não está saturado. Quem tem competência, contrata. Quem não tem competência, aí vai e diz, não tem ninguém disponível no mercado. É a cara da diretoria do Ceará, foi assim com o presidente anterior. Quando precisava, e já aconteceu também no Fortaleza, quando precisava contratar, não tem ninguém disponível no mercado. Pede emprestado. Então estamos atrás, mas não tem ninguém disponível no mercado. Isso é de dirigente fraco. Fraco. Quem não contratou, porque não teve competência. Quem teve competência foi lá e contratou jogador de qualidade. Passa adiante. Muito bem. Vamos lá, retrato falado de cada um. Vamos mentalizando para ver se coincide com a realidade do jogo. Quando eu falei aqui que eu nem sabia que tinha uma cidade com o nome de Mirassol, eles lá também não sabem. Tem uma cidade aqui no interior
com o nome de uma Marizeira das Lajes, sabe? Não, então, fica elas por elas, né? Mas é uma prova provada. Esperava-se uma melhora do Ceará com o Guto Ferreira e não houve essa melhora. Pela ótica do Sérgio, da Germana, do Renilson e minha também. Não houve. Melhora zero. Guto acorda, Guto. Guto acorda. E cuidado para esse time não cair. E permanecer na Série B é uma hecatombe repetida. É ou não é? Que é verdade, está aqui no trem. Que é lenga-lenga, não é aqui no trem bala. O Ceará fica só no empate, não consegue regularidade de desempenho. Eita, meu Deus do céu, tá mal. Soraya Santos, a SS, dentro do trem bala. Venha para dentro do trem bala, Soraya. O Ceará entrou em campo com uma estratégia bem clara: desconstruir o jogo do Mirassol e, a partir disso, contra-atacar. Nesta ideia de jogo, o Vovô, naturalmente com menos posse, alternou entre duas organizações defensivas. A primeira foi de intensificar a marcação com linhas altas, para pressionar a saída de bola, enquanto a segunda de recuar o bloco para atrair o adversário e, consequentemente, gerar espaço para os pontas atacarem após a retomada. O cenário da partida, que era de equilíbrio, pesou a favor do Ceará aos 38 minutos, quando Varley sofreu pênalti e Eric, em bonita cobrança, converteu. O contexto do duelo, então, ficou cômodo para o Ceará. Com a vantagem, a equipe cearense ganharia. Porém, já nos acréscimos aos 52 minutos, o Mirassol empatou o jogo com gol de Chico Kim, na tradicional lei do ex. Livre de qualquer marcação, chutou com força e estufou as redes. No retorno das equipes para a segunda etapa, a dinâmica do empate não sofreu grandes alterações. O Mirassol, empurrado pela sua torcida, assumiu o protagonismo e tentou sufocar o Ceará, que não se intimidou. O tom do jogo, então, seguiu equilibrado, com ambos times buscando situações ofensivas a partir de suas propostas de jogo. Vovô por meio da transição e o Leão com a bola aérea.